Pessoal, projeto passo a passo aí, mais uma aula aí sobre função exponencial. Antes eu vou falar um pouquinho sobre potenciação, né? Essa parte de potenciação ela é extremamente importante dentro do trabalho de cálculo 1, porque basicamente derivada e integral elas acabam sendo desenvolvidas muito dentro de um trabalho com as potências, né? Então eu vou passar algumas definições básicas, algumas propriedades e depois fazer alguns exemplos. Como a gente bem sabe, uma primeira definição é que todo número elevado a zero é igual a 1, né? Então a gente tem isso como uma definição, né? Então, por exemplo, 2 elevado a zero é 1, se fosse e elevado a zero era 1, se raiz de 7 elevado a zero é 1, então qualquer número elevado a zero vai dar 1, né? Outra definição é que todo número elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo. Ou seja, 2 elevado a 1 é igual a 2, 0 elevado a 1 é igual a 0 e por aí vai. Então são definições simples essas, né? Outra, que a base 1 elevada a qualquer expoente vai dar o próprio 1. Ou seja, 1 ao cubo é 1, né? 1 à quinta é 1. 1 elevado a qualquer potência vai dar sempre 1. Então essas aí são definições, né? Algumas propriedades. Primeiro, potência com expoente negativo, inverte-se a base e o sinal do expoente. O que isso quer dizer? Quer dizer que em uma fração, quando se troca uma potência de lugar na fração, troca-se também o sinal do seu expoente. Ou seja, a elevado a menos n, aqui não tem um menos, se esse valor está no numerador. Se eu passo ele para a parte de baixo, ou seja, se eu tiro ele do numerador e passo para o denominador, eu tenho que trocar o sinal da potência. Sempre assim, né? Na derivada a gente usa às vezes muito isso para poder fazer a derivada sem, por exemplo, ter que usar a regra da divisão. Então isso vai ser muito comum a gente trabalhar com essa ideia da potência. Então quando se tem uma potência, igual está aqui 2 elevado a menos 3, está na parte de cima, porque é como se isso aqui tivesse sobre 1. Então está no numerador. Se eu passar para o denominador, a potência que é negativa fica positiva. Então quando se muda uma potência dentro de uma fração, né, quando se muda ela de lugar na fração, ou do numerador passa para o denominador, ou do denominador passa para o numerador. Se você trocar a potência de lugar na fração, você tem que trocar o sinal. Então a potência está em cima, passou para a parte de baixo. A potência é negativa e ficou positivo. Outra propriedade que a gente conhece aí é a da potência escrito como com expoente fracionário, né? O que isso quer dizer? Toda vez que você tiver uma potência cujo expoente, que esse número aqui de cima for uma fração, isso representa uma raiz. Esse número de baixo é o índice da raiz, ó, tá? Aqui é o n. E esse número de cima, que é o m, é o expoente do valor, que no caso aqui é o a. Então fica a elevado ao número de cima dentro da raiz de índice n. A elevado a m dentro da raiz de índice n. Por exemplo, 3 elevado a meio. É 3 elevado a 1, que é o número de cima, dentro da raiz quadrada. Então, toda vez que você tiver um expoente fracionário, isso representa uma raiz. Ou seja, lá na derivada, quando a gente precisa organizar a nossa função, toda função que tiver raiz, ela vai ser escrita com expoente fracionário. Outra propriedade que é muito conhecida é a multiplicação de potências de mesma base. Quando você tem multiplicações de potências de mesma base, você mantém a base e soma os expoentes, né? Então, por exemplo, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo, mantém a base que é 2, base igual, e soma o expoente. 2 mais 3 é 5, né? Então fica 2 elevado a 5. E aí você desenvolve e chega ao resultado, né? Divisão de potência de mesma base. Quando você tem uma divisão com potência de mesma base, você mantém a base e subtrai o expoente, né? Então, por exemplo, 2 elevado à quinta, 2 elevado ao cubo, a base aqui é 2, a base aqui é o 2. Divisão, então, de mesma base, mantém a base e subtrai o expoente. 5 menos 3, 2. Se o resultado for um resultado negativo aqui em cima, você pega a potência inteira, passa para a parte de baixo e aí troca o sinal do expoente, né? Então, se deu expoente negativo, você inverte ele na fração. Se estiver em cima, você passa para baixo. Se estiver embaixo, você passa para cima. E aí, depois disso, você troca o sinal. Então, como deu 2 ao quadrado, beleza. Se fosse 2 elevado a menos 2,
Aí você passaria o 2 elevado a menos 2 para baixo, ele ficaria 2 ao quadrado. Outra propriedade é a potência de uma potência. Quando você tem uma potência elevada a outra potência, você multiplica as duas potências. Ou seja, 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo, mantém o 2 e multiplica 2 vezes 3, né, 6. Então, potência elevada a potência. Então, multiplica os expoentes. Você multiplica os expoentes. Potência de uma divisão. Então, aqui, quando você tem uma fração elevada a uma potência, você eleva a parte de cima à potência e eleva a parte de baixo à potência. Então, vai ficar alguma coisa assim. Por exemplo, se você tiver o 2/3 elevado ao quadrado, você coloca o 2 elevado ao quadrado e o 3 elevado ao quadrado. Então, você resolve cada um deles separados. Então, sempre que se tem uma potência, você eleva cada um dos termos à potência que a gente tem. Potência de uma multiplicação. Quando você tem mais de um termo multiplicado elevado à potência, cada um dos termos vai ficar elevado a essa potência. Por exemplo, 2 vezes 5 ao cubo. É 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Se aqui fosse adição, você não faz assim não. Então, isso aqui é uma propriedade que serve para a potência da multiplicação. Então, é a potência do primeiro vezes a potência do segundo. Então, aqui, ó, 2 ao cubo, 5 ao cubo, certo? Então, agora eu vou resolver alguns exemplos que contemplam essas propriedades que a gente viu aí.